Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto e o vídeo de hoje ele é mais um da série de estudos de caso. E o estudo de caso de hoje ele é do meu amigo e de um grande empreendedor que muita gente na comunidade admira e acompanha o trabalho dele, do querido Thiago Costa, que é o fundador da Freelup e agora está montando o seu segundo microsas, a Cine. Dando um rápido contexto, o Thiago foi um dos primeiros a fazer o Building Public no Brasil, ou seja, ele está construindo o microsas dele em público, né? E ele faz isso pelo Instagram e ele já conquistou mais de 4 mil seguidores, onde 30% de todos os seus seguidores acompanham quase diariamente a construção do seu microsas por stories no Instagram. E é super legal esse trabalho que ele faz e super inspirador. Então eu resolvi gravar esse estudo de caso para te contar um pouco da jornada do Thiago, um pouco sobre a Freelup e o que ele aprendeu na construção do seu primeiro microsas, beleza? A ideia do vídeo também é te contar um pouco da jornada do Thiago, um pouco do que ele faz, o que ele aprendeu nesse caminho. E fiquem ligados aqui no canal, porque agora em outubro, quando o Thiago completar 30 dias do segundo microsas que ele lançou, a gente vai fazer uma live também para ele contar o que ele aprendeu com o seu segundo projeto, beleza? Então, partiu pro conteúdo de hoje. Turma, antes da gente começar o vídeo, eu quero fazer uma rápida chamada para vocês. Se você está agora pensando em construir o seu primeiro microsas ou está construindo o seu microsas e tem dúvidas sobre em que momento que você tem que fazer alguma decisão ou para qual caminho você tem que ir, eu estou fazendo uma rápida chamada convidando você para um grupo de WhatsApp onde eu vou lançar uma super novidade para 100 primeiras pessoas que participarem, beleza? Então bora lá, galera. Quem é o Thiago Costa? O Thiago, ele é um engenheiro mecânico com pós-graduação e mestrado, e o Thiago, durante a faculdade, ele construiu um aplicativo junto com outros amigos chamado Vigas de Obra. E a ideia desse aplicativo era medir o peso e mensurar a espessura de vigas e fazer esse trabalho de engenharia que os engenheiros precisam nas obras. E o Thiago, quando ele desenvolveu esse aplicativo, ele curtiu muito o processo de desenvolvimento do aplicativo. E aí ele chegou à conclusão que ele queria continuar aprendendo programação porque ele achou fascinante, né, o poder de você desenvolver uma solução que faz tão automático e tão rápido as coisas, né? A sua primeira coce, a sua coceira, né, ou que eu falo tanto do Scratch Your Own Itch, ele veio de uma conversa com a sua mãe. A sua mãe administrava apartamentos no Airbnb e ela fazia um controle muito manual, usando planilhas de Excel e um monte de gambiarra. E o Thiago, como ele queria aprender programação e ele era um cara muito curioso, ou ele é um cara muito curioso, ele decidiu então construir para a mãe dele um aplicativo onde ela pudesse fazer gestão dos Airbnbs dela por esse sistema de uma forma que fosse no code, né? Que ele tivesse que investir pouco tempo em programação. E aí ele começou a pesquisar várias ferramentas na internet até que ele conheceu uma do Google chamado AppSheet, né? Onde você podia construir um aplicativo usando o Google Sheets sem você precisar de nenhuma linha de código. E o Thiago ficou fascinado com essa solução do Google e além dele ter desenvolvido a solução para a mãe dele, ele ficou se perguntando se não existia outras ferramentas no code também, ou seja, que não precisavam colocar código, para ele desenvolver mais ou melhores soluções para o sistema de gestão da mãe dele dos Airbnbs. E aí que o Thiago conheceu a comunidade sem codar, a comunidade no code, e vou parafrasear o que o Thiago falou quando ele conheceu o Renato Assi. Lembro que era umas 10h30 da noite quando eu comecei a assistir os vídeos do Renato. E depois disso, exatamente às 4 da manhã, não conseguia dormir com tanta ideia pipocando na cabeça, pensando no que daria para fazer com o No Code. E lá estava o Thiago, 15 dias mergulhando no curso do Renato Assi, e ele decidiu lançar o seu primeiro microsas chamado de Frags. O Frags, ele tem esse nome porque o Thiago fala brincando que o Frags com 2G significa de GG, de Good Game. E a ideia era você encontrar coaches ou professores para te ensinar ou te ajudar a melhorar nos jogos online. Você encontrava um cara para te ensinar a jogar CS por 20 pila hora. E olha só que curioso, em 30 dias fazendo o curso do Renato, praticamente metade foi não só estudando, mas desenvolvendo a Frags. E foi uma super experiência bacana pro Thiago, porque depois que ele lançou o seu protótipo, ele investiu R$800 em Facebook Ads para ele montar uma lista com mais de 2 mil interessados, onde 1.800 eram possíveis alunos e mais de 300 professores interessados a ensinar, e ele preparou toda essa lista de e-mails e no dia do lançamento, sabe o que aconteceu? 0 vendas, porque o Thiago tirou uma lição muito importante do seu microsas, que foi, ele não fez uma boa lição de descobrir quem era o público-alvo e qual dor ele estava resolvendo. E o resultado disso é que a maioria dos alunos que se cadastrou para participar do MVP do Thiago eram jogadores de Free Fire, ou seja, era um público infantil que às vezes não tinham nem acesso ao cartão de crédito, enquanto os professores
desenvolvedores eram pessoas que ninguém conhecia, ou seja, não tinham muita reputação, não gerou credibilidade, ou seja, ele não resolveu um problema de fato para ninguém e ele faturou R$0. Mas o que conta no final disso é a grande lição aprendida que o Thiago fez, que o levou para a construção dos seus próximos projetos. Seguindo adiante, o Thiago aprendeu nesse processo que era muito simples montar um aplicativo no code. Ou seja, de 30 dias de aula, ele em 15 dias lançou um aplicativo, ele se perguntou, poxa, se é tão simples assim, talvez eu precise melhorar em outras questões. E ele decidiu fazer um curso de UX e UI do Google, onde era uma carga de mais de 300 horas de curso. E para você ter uma ideia, para você se graduar nesse curso do Google, você precisa lançar 3 aplicativos do começo ao fim, ou seja, fazer toda a parte de entrevistas até a parte do lançamento do aplicativo com os usuários usando ele de fato. E essa experiência para o Thiago abriu a cabeça dele, porque agora o Thiago tinha 2 habilidades que eram muito importantes para ele construir o microsas dele. Uma que ele aprendeu sobre como desenvolver no code usando Bubble e ele entendeu como usar isso de forma rápida e prática. E a segunda grande habilidade que o Thiago desenvolveu foi não só a parte de UI e UX, mas como confeccionar um aplicativo de qualidade seguindo o curso do Google, né? E essas 2 habilidades fizeram com que o Thiago começasse a chamar a atenção das pessoas. E o que o Thiago fez para aplicar na prática essa experiência dele, né, essas 2 habilidades dele, foi que ele se inscreveu em várias plataformas de freelancing, como Workana, como Fiverr, por exemplo, para ele prestar serviços de UI, de UX ou desenvolver aplicativos no code para que ele pudesse adquirir bagagem. E para curiosidade de vocês, o Thiago chegou a faturar R$18 mil como freelancer, sendo que a ideia dele era meramente aperfeiçoar as habilidades. Mas tinha tanta demanda pela mão de obra do Thiago e ele fazia um trabalho tão bem feito que todo mundo queria contratar o Thiago e ele conseguiu crescer de uma forma bem exponencial o faturamento trabalhando como freelancer. E aí o Thiago chegou até a montar uma conta no Instagram e lançar um curso de como fazer design para aplicativos. E esse curso ele vendeu, teve mais de 100 alunos, mas o Thiago, durante o lançamento desse curso e crescendo a conta dele no Instagram, ele chegou a 2 conclusões. A primeira é que não estava fazendo sentido para ele financeiramente esse produto, né, esse infoproduto. Para ele era muito mais interessante outras fontes de renda. Então ele acabou perdendo um pouco aquela gana por aquele infoproduto. E a segunda coisa é que o Thiago sempre ficou com aquela coceira de construir software, de querer ter um software. E ele acreditava que viver de infoproduto não era o que ele realmente queria. Foi então que o Thiago tomou uma decisão muito importante, que foi de construir o seu segundo microsas, ou seja, ele teve a ideia de construir a Freelup. E olha só que legal, o Thiago, ele sempre se inspirou muito por outros empreendedores, ele sempre se inspirou de acompanhar a jornada e a montanha-russa desses empreendedores, principalmente pelo YouTube. E aí ele decidiu construir a Freelup de forma pública no Instagram dele, e ele criou uma conta lá, chamado @construindo uma startup, e ele iniciou a construção do microsas dele chamado Freelup em público, mostrando passo a passo de como ele está construindo o microsas dele. Testei a ClickUp, a Asana, Trello, entre outros, mas nenhum me atendia bem, porque todos foram feitos para equipes. Sempre faltava alguma coisa, principalmente relacionada ao trabalho burocrático. Eu sempre quis ter uma ferramenta para resolver esse problema. E foi a partir dessa dor que o Thiago, como freelancer, percebeu que o mercado tinha necessidade de ferramentas de freelancers, porque todas as ferramentas atuais se focavam em grandes equipes. E o Thiago, como um solo, né, ou um empreendedor solo, ele precisava ter uma ferramenta que atendesse o feijão com arroz. E como o Thiago ele já tinha uma base muito grande de pessoas que compraram o curso dele e de que ele tinha interação, ele já conhecia muito bem esse perfil. Não só por ele ser essa persona, como também a audiência do curso dele era a mesma persona. Ou seja, ele estava convivendo com esse perfil e ele sabia exatamente qual era a dor dessa galera. E aí o Thiago se propôs então a iniciar essa jornada do Building Public, que o levou à construção da Freelup, que é esse microsas que todos conhecem, que já fatura mais de R$3.300 por mês de recorrência. O que o Thiago percebeu no início do Building Public dele e conversando com vários freelancers é que existiam 2 dores muito grandes para esse público. A primeira dor, e a maior de todas, era a prospecção de clientes. A segunda dor, e uma dor que incomodava todo mundo de forma unânime, era a organização que esses freelancers tinham com as questões dos clientes deles, sejam em propostas, em contratos ou em entregáveis. Ou seja, toda a automação por trás que um freelancer precisa para ele poder se focar no que realmente importa, que
que é o trabalho que ele vai entregar por cliente e não a parte burocrática de relacionamento e documentos e essas automações. E aí o Thiago decidiu montar então esse micro SaaS onde ele pudesse atacar esse ponto, porque ele concluiu que ele não fazia sentido ele se focar em gerar clientes para essas pessoas, mas que ele poderia se focar na segunda maior dor, que é essa automação, essa gestão de ferramentas, de insumos para que o freelancer pudesse se focar no que importa. Ou, consecutivamente, o valor que o Thiago geraria para esse freelancer seria um ganho de tempo. E se o freelancer cobra por hora, esse ganho de tempo significa que ele vai ganhar mais dinheiro. Então a ideia do Thiago com essa ferramenta era ajudar os freelancers a ganharem mais dinheiro. E olha que curioso o que o Building Public no Instagram do Thiago em 3 meses trouxe para ele. 80% de todos os leads que foram beta testers do seu MVP vieram do seu Instagram, da sua construção em público. O Thiago também ganhou um seguidor que construiu para ele e fez um registro de marca da Freelup para ele. O Thiago também tem um seguidor que fez a revisão dos contratos da plataforma da Freelup, de termos de uso, política de privacidade, enfim. Ele também teve um seguidor que fez uma camiseta e um boné e algumas artes para a Freelup também. Enfim, é muito curioso, né, como o pessoal curte participar dessas construções em público e como a galera engaja de fato, né, com o perfil do Instagram. Mas eu também quero trazer para vocês o que o Thiago relatou, que são os downsides, ou seja, as desvantagens de você construir em público. A primeira desvantagem que ele comentou é que é muito cansativo você estar engajando constantemente numa rede social e respondendo tantas pessoas. E ele comentou que tinha dias que ele chegava a responder 50 mensagens dos seguidores dentro do Instagram dele. A segunda grande coisa é que o conhecimento é uma faca de 2 gumes. Então ele diz que muita gente opinava e eram opiniões muito diferentes. 50% dizia que ele tinha que fazer A e 50% dizia que ele tinha que fazer B. E isso às vezes causava muita confusão e não ajudava em nada o Thiago a decidir o que ele precisava tomar de decisão. Outros pontos que o Thiago comentou é que você precisa investir muito tempo na construção de uma audiência e que se você também não entende muito do assunto, acaba vindo muitas opiniões, muita gente se mexendo. Enfim, coisas que vocês já imaginam, né, quando a gente lida com um alto volume de pessoas interagindo. Tirando esses downsides, né, do Building Public, o Thiago conseguiu levar a Freelup, então, construindo ela passo a passo pelo Instagram, a R$ 3.300 de MRR, ou seja, R$ 30 mil de faturamento recorrente ao ano. E olha só que legal. E o Thiago, ele chegou no momento da jornada dele que a Freelup começou a andar um pouco de lado, né? Ela ficou um pouco estagnada. Inclusive, esse é um sinal clássico de que talvez você precise pivotar o seu negócio. E ao analisar o churn dele, analisar a aquisição dos usuários e como estão funcionando as métricas, ele concluiu que talvez a Freelup ainda não tivesse uma proposta de valor muito clara. E o Thiago, ele tinha 2 caminhos para ir. Ou ele montava mais um micro SaaS e tentava colocar a mesma audiência que ele tem, né, dos freelancers e acoplar esse micro SaaS e de alguma forma vender ele como um standalone, né, como um aplicativo apartado, mas usando o mesmo público para essa galera. Ou o Thiago investia na Freelup, construía mais funcionalidades e continuava crescendo, talvez até tirando o foco de micro SaaS e se tornando um grande SaaS. E o Thiago, como um grande construtor, um empreendedor, ele acabou decidindo montar o seu segundo micro SaaS, aproveitando a audiência e tentando acoplar o valor das 2 ferramentas. E aí que surgiu a Assine, que é um micro SaaS de assinatura de contrato que o Thiago está construindo em público agora. E, inclusive, eu convido a você a seguir o Thiago no Instagram dele, no @construindo uma startup, que ele tá lá mostrando passo a passo de como ele tá fazendo a Assine, e parece que eu tô vendo uma série no Netflix de tão legal que tá sendo acompanhar a história do Thiago. Bom, galera, pra gente concluir, eu vou trazer alguns aprendizados que o Thiago deixou aqui também, para que você se beneficie aí com essa sabedoria dos erros e dos acertos desses nossos empreendedores. A primeira lição, e uma coisa que eu falo muito para todos vocês, é seja o mais simples possível. É difícil ser simples, mas esse é um conselho muito valioso, principalmente quando você está lançando um micro SaaS, o que me leva ao ponto 2. Lance rápido o micro SaaS de vocês. Qualquer coisa que vocês tenham de bug ou problema, vocês corrigem no suporte. Então, não se pegue muito a esses detalhes e lance rápido. A terceira dica que ele diz é que você primeiro precisa ter certeza de que o que você está construindo vai te dar dinheiro antes de você ganhar dinheiro. Ou seja, você precisa validar de fato aquela dor e se as pessoas estão dispostas a pagar por isso antes de você construir esse micro SaaS e começar a cobrar por ele. Eu, inclusive, achei uma ótima lição que o Thiago deixou para vocês. A quarta lição que o Thiago dá é que você não precisa necessariamente de um produto para você validar o seu micro SaaS. E ele cita um exemplo dos packs que ele vendeu no Instagram dele. Ou seja, ele pegava uma ou 2 funcionalidades do micro SaaS dele, que um Excel fazia a mesma coisa, e ele vendia esses packs como usando Google Ads, Facebook Ads, para validar se as pessoas comprariam aquela solução, né? Primeiro porque ele conseguia gerar um custo mais barato de leads para o micro SaaS dele, que eu achei genial a estratégia. Segundo, que ele conseguia validar se existia demanda para resolver aquela dor no mercado. Então, essa é uma quarta dica e uma dica super bacana para vocês. Outras dicas que o Thiago dá é que o MVP não
não precisa ser escalável. Ou seja, você não precisa pensar em escala no primeiro dia. Você não precisa pensar na melhor infraestrutura, no melhor framework, no melhor nada. Você só precisa lançar o MVP. E seguindo a mesma linha de raciocínio que o Thiago deixa, é que a coisa mais importante do MVP para você empreendedor, é tempo. Ou seja, sempre pegue o caminho mais curto que te dê tempo. Como você pode validar as coisas, como você pode ser simples, como você pode ganhar tempo. Ou seja, tudo se trata sobre o seu tempo. Então, tente ser enxuto, simples, lançar rápido, cuide do seu tempo, priorize o que é importante e tenta ao máximo descobrir informações antes de você começar a desenvolver. E, por fim, uma dica que o Thiago dá para quem tá fazendo build in public é seja você mesmo. Ou seja, não fique mostrando para as pessoas coisas que você não é ou coisas que você não sabe como fazer. Seja você mesmo, seja autêntico, mostra o que você sabe fazer, mostra as coisas que deram errado, mostra as coisas que deram certo e não fique tão apegado a mostrar ferramentas ou a fazer curso ou a fazer materiais, mas faça o build in public de uma forma autêntica, mostrando como é a realidade, a dura realidade que é você construir uma empresa de SaaS, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não deixa de comentar aqui embaixo os seus feedbacks, o Thiago vai adorar ver todos os feedbacks de vocês. Deixa aqui embaixo o seu feedback da Freelup, da Assine, desse vídeo do estudo de caso e eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!